Para você que se liga na Difusora FM 97.1 e no Grupo Tati de Comunicação Multiplataforma, estamos chegando com muito bate-papo, informação, você já sabe que aqui com a gente você fica ligado em tudo que rola na música, tudo que acontece com o melhor do pop rock em todo o território nacional, não é isso? Hoje a gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais sobre a personalidade e, claro, saber todas as novidades da sua banda, com esse cearense naturalizado gaúcho, atualmente paulistano, multi-instrumentista, produtor musical, Lucas Silveira, ou como vocês o conhecem, Lucas da Fresno. Lucas, muito prazer ter aqui você com a gente, Thiagão? Beleza, cara? Pô, muito massa estar falando com vocês, falando para quantos milhões de pessoas, sei lá, mas estamos muito felizes aí. E bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que vocês estão ouvindo isso aí. É isso, multiplataforma, a galera assiste a hora que quiser. Bom, eu quero começar aqui falando, Lucas, batendo esse papo sobre as novidades. Tem lançamento que rolou recentemente, tem música tocando aqui na Difusora. Vocês estão chegando com Eu Te Amo, Eu Te Odeio. Participação do Pablo Vittar, fresquinha aí, saindo do forno. Fala um pouco sobre esse novo trabalho. E se puder, conta aí, né? Pra quem você ou vocês compuseram essa música. Pô, esse disco que a gente começou a lançar agora em abril se chama Eu Nunca Fui Embora. É um álbum que mostra até musicalmente sim, uma volta às raízes bem massa, assim. A gente ficou com vontade de fazer novamente, simplificar a nossa forma de escrever, fazer uma coisa mais focada na guitarra, baixo, bateria, e foram saindo músicas, assim. Não existe muito um negócio, nossa, para quem que eu escrevi aquela música, mas normalmente quando o tempo vai passando, eu vou entendendo o que era aquilo, né? Eu gosto de escrever muito num fluxo de pensamento, sem questionar muito o que está saindo de versos, e também sem ficar pensando demais, sabe? Que aí às vezes a gente acaba até deixando um pouco mais artificial assim, a composição. Mas uma coisa que eu percebi também, já tendo passado um tempo que a gente começou a lançar esse disco, é que tem uma coisa que permeia todas as músicas, que são músicas classicão Fresno, no sentido de ser sobre relacionamento e tal, mas parecem músicas que são sobre um relacionamento que está acontecendo, que está em atividade, que não terminou, né? E às vezes antes a gente falava muito do ponto de vista de ou uma coisa platônica, ou uma coisa que acabou, ou uma coisa que tá horrível. E não, essa música ela até tem coisas bem fortes assim, mas que são do ponto de vista de um relacionamento que tá procurando ser mantido, né? E isso é louco, é uma diferença assim, que eu percebi dessas músicas para outras épocas da banda. Bacana, porque traz um paralelo do começo da banda, essa temática do universo emo, e é legal você abordar isso, porque é uma nova maneira de falar, talvez sobre o mesmo tema, é por aí? É nova pra gente, né? Porque se tem uma coisa que o emo aí eu acho que dá pra falar de um jeito bem simples sobre, é um tipo de música que a pessoa fala sem nenhuma amarra, assim, do que está se passando no coração dela, né? O rock foi ganhando contornos muito viris, assim, nos anos 80, nos anos 90, e muitos caras foram começando a se sentir meio proibidos, assim, né? De mostrar vulnerabilidade nas músicas e tal. E o que também, né, tinha a ver com com um grande problema de saúde mental dos homens em geral, né? Incapacidade do homem de falar sobre o sentimento, aí fica tudo maluco, fica tudo... E não vai no psicólogo, e não vai nem no médico, né? Imagina se vai no psicólogo. Então, mas eu acho que a nosso som, a nossa geração já faz parte de uma geração que se preocupa um pouco mais com saúde mental e que tem mais facilidade de se demonstrar vulnerável, né? De falar sobre as coisas que nos abalam de verdade, sim. E então, sim... assim, o assunto não é o mesmo, né? As coisas que vão nos afetando, elas vão mudando, né? Teve vários álbuns aí que a gente fez sei lá, nos últimos 10 anos que até começou a fugir bastante desse assunto, dessa coisa do amor, né? Correspondido ou não, justamente porque tinha outras coisas ali, a gente fazendo nossos 30 anos, se deparando com situações tanto pessoais quanto do país inteiro, do mundo. Mas assim, a tônica é justamente essa coisa de escrever de uma maneira muito direta sobre o que está sentindo.
Pois é, depois de Vou Ter Que Me Virar, de 2021, né, que foi um trabalho gravado durante a pandemia, e conta com uma sonoridade bem moderna. Chegou esse ano, como você bem disse, aí um pouco antes desse último lançamento aí, que tem não sei como é que a gente chama, um EP, um compacto com duas músicas, Cara, né? é um disco inteiro, só que a gente lançou duas metades, só que a segunda metade ainda não saiu. Então, Exato. assim, é um disco inteiro, só que você só tem metade até agora. Sim. Chegou Eu Nunca Fui Embora, parte 1, muito tocada aqui na Difusora. O material, então, é tão vasto que vai ter parte 2, é isso mesmo? É isso, ele não é nem tão vasto, ele é do tamanho de um disco normal, só que a gente procurou dividir em dois, fazer um lançamento que durasse o ano inteiro, sabe? Em abril ali a gente fez um barulho, lançando as primeiras coisas do disco, e agora, ali para agosto, setembro, a gente vai lançar a segunda metade. Também vai ser uma nova oportunidade de fazer festa, de fazer encontros, de celebrar com os fãs, né, um lançamento. E também eu acho que na cabeça do fã divide melhor, assim, ele acaba prestando atenção nas segundas metades do disco, nas duas metades do disco, sabe? Às vezes a gente não tem nem tempo de ouvir um disco inteiro, né? O cara tem ali daquele trajeto até a faculdade ou até a academia, ou ainda acaba não chegando lá na segunda metade do disco. Se tu divide ele em duas metades, eu acho que a gente consegue também ter que as músicas sejam mais aproveitadas, assim. Sem dúvida, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. O consumo de música mudou muito, né? Então, antes a gente tinha tempo para parar e ouvir um disco inteiro, lado A e lado B. Então, é possível dizer que parte 1 é o lado A e parte 2 vai ser o lado B desse trabalho? Com certeza, é bem pensado nisso. A gente teve um compromisso também de fazer com que, por exemplo, às vezes os discos têm um lado A que é todos singles e no lado B fica mais as experimentações e tal. Nesse disco não, assim, a gente queria que os dois lados se bastassem como discos sozinhos. Então, assim, no nosso lado B a gente também tá reservando umas músicas com bastante cara de single, música para tocar aí na rádio. E também, óbvio, uma coisa que a gente sempre preza, assim, é de expandir, né, nossos horizontes, fazer umas coisas que tenham um pouco de experimentação, que sejam um pouco diferente, que mostrem os outros lados da nossa música, assim. Mas o compromisso foi justamente de equilibrar, assim, né, de fazer os dois lados terem um peso pesado. Bacana, vou falar um pouquinho sobre inspiração, processo criativo, né? Você começou a falar um pouco sobre isso, mas tem alguma história ou experiência pessoal que você possa compartilhar sobre esse trabalho novo que está chegando? Cara, eu escrevo de um jeito tão natural, assim, eu não... Dificilmente... Se eu quiser, eu vou escrever música todos os dias, eu escrevo músicas para outros artistas, eu escrevo música para filme, para publicidade, para um monte de coisa. Então, assim, é o meu ofício natural. E quando eu vou escrever uma música que vai acabar virando uma música da Fresno, não existe muito um compromisso, assim, nossa, vou parar agora aqui para escrever. O que aconteceu nos 10 discos que a gente fez foi muito isso. A gente termina um disco, aí começa a ir levar esse disco pra estrada, e na estrada tu vai começando a ter feedback das músicas que tu fez. E também entre um disco e outro eu vou lá e produzo uma música de um outro artista, eu conheço uma música de um outro artista, eu me influencio de alguma maneira, eu vou sempre consumindo, como eu trabalho produzindo para outras pessoas e compondo para outras pessoas, eu tô sendo sempre exposto a coisas novas, né? Às vezes um artista que eu vou produzir um disco, um negócio, me mostra um negócio que eu fico encantado. E aí vai formando essa biblioteca que a gente vai transformar em música lá na frente. E se tem um negócio que desde sempre, assim, que eu acho que explica a Fresno ter o sucesso que teve, foi justamente de não ter filtro, assim, na hora da letra, né? Eu acho que o fã se pega muito na letra, porque tanto é que no começo da banda, a parte musical da banda era muito tosca, assim, a gente não sabia gravar, não sabia tocar, não sabia produzir, não sabia nada, mas já tinha uma massa de fãs ali que meio que abstraíam essa qualidade, porque eles estavam interessados nas letras ali que eu estava cantando, né? E aí, com o tempo, pô, fui aprimorando essa coisa de produzir, fui produzindo uma gama grande de sons, né? Produzindo muito pop, muito eletrônico, muito hip hop, um monte de coisas assim. E tudo isso para mim é combustível para a música que vai virar música da Fresno. É isso. Isso é muito legal. A gente vai falar um pouco, quero falar um pouco sobre isso, esse seu lado produtor, né? Porque você é um cara multi-instrumentista, produz diversos artistas, trabalha com publicidade, como você disse, mas ainda do Eu Nunca Fui Embora, tem alguma faixa em particular que tem um significado especial para você, alguma coisa desse sentido? Pois é, a gente procurou muito também fazer uma coisa, a gente procurou muito pensar assim, como a gente faria uma música que só a gente poderia fazer, né? Eu acho que hoje em dia
com a tecnologia é muito fácil se aproximar muito de uma referência que tu gosta, assim, eu gosto de, sei lá, de The Killers, aí tu vai lá e consegue colar muito naquele som, né, porque hoje em dia é pública a informação de como a gente chega, isso que eu não tô nem falando de chegar numa inteligência artificial e falar, faz aí uma música pra mim, eu tô só falando de chegar em sonoridades, né. Sim. Então, a gente foi muito procurando, assim, cara, qual é o som que a gente... Que mais marca, assim, né? Que o fã, às vezes, se pega muito e que talvez nenhuma outra banda poderia ter feito. Aí, desde o começo da banda, todo disco tem uma ou duas músicas que elas são meio grandes e que elas não têm necessariamente uma estrutura de música normal. Elas normalmente são músicas que começa mansa e tudo prepara para um grande final, assim, sabe? Onde o bicho... Onde o negócio estoura tudo, né? Sim. E a gente fez uma música que eu acho que é a faixa 6 ou 5. Não, é a sexta dessa primeira metade, que se chama Era Pra Sempre. Que pra mim é uma música que eu tenho muito orgulho de ter terminado ela, de ter conseguido fazer do jeito que a gente fez, da gente ter conseguido gravar ela desse jeito. Porque ela é justamente isso, assim, uma música que fala sobre 3 momentos de um relacionamento maduro. Fala sobre o começo, fala sobre o meio. E não é sobre o fim, assim, mas fala sobre um outro momento onde talvez o negócio tenha dado errado, assim, mas e qual é a força, qual é a força que mantém, né, duas pessoas juntas, assim. E essa música investiga muito isso, eu gosto bastante, e para variar, ela ficou também uma música bem grande e também grandiosa, assim, né, uma música de 5 minutos, sei lá, mas que de fato resume muito a história, assim. Aí quem conhece a Karen, né, que é a minha mulher, pega várias referências ali de coisas que já aconteceram na nossa vida. E, enfim, a galera pegou muito essa música, assim, como a preferida da primeira metade. Isso é legal porque você está falando de identidade, que é uma coisa que acho que está meio em falta, né? O pessoal às vezes quer muito copiar as outras bandas, lógico que por influência, mas aquele lance de pra se dar bem e tal, né? Ah, não, vou ali nessa onda porque tá rolando isso. E a história acho que mostra, né? Normalmente quando você aposta na sua identidade, na sua verdade, o seu momento acaba chegando e aí é uma coisa que vira única, né? É o mais fácil de acontecer, né, cara? Porque quando tu tá indo muito atrás de uma referência, tu vai estar sempre atrasado, sabe? E quando o brasileiro, principalmente, fica buscando muita referência de fora e tentando chegar na sonoridade de fora, não olhando muito para o que é feito aqui dentro, assim, e também até para se expressar de uma maneira genuinamente brasileira. Se for pegar dentro do rock, né? O rock é um estilo musical que a gente importou, mas o rock que no Brasil deu certo, que foi grande, que dominou, assim, tudo, cara, sempre teve uma cara muito brasileira, né? Se tu pegar o Paralamas do Sucesso, se tu pegar até o próprio Legião Urbana, os caras estavam tentando fazer uma sonoridade pós-punk ali, mas no fundo, cara, era um negócio muito em cima do violão e da voz do Renato. Sim. E então, assim, sempre teve isso. Pô, o Skank agora, né, que a gente tá vendo aí, o Samuel Rosa lançou um álbum solo também, cara, uma banda brasileira, mas, cara, só uma banda brasileira poderia ter aquela sonoridade ali, que mistura reggae, mistura rock, e aí depois, num certo momento, começaram a entrar numa vibe Clube da Esquina. Então, até eu demorei um pouco a perceber, porque no começo talvez a gente tivesse muito meio que só referência de fora, assim, mas com o tempo a gente foi percebendo, né, a riqueza de referências que a gente tem aqui dentro do Brasil e como fazer um rock que é brasileiro também fica interessante até para quem não é daqui, né? Às vezes uma pessoa que ouve lá, que é dos Estados Unidos, da Inglaterra, ouve assim, nossa, que é diferente do negócio que a gente ouve aqui. E esse é o grande lance. Sem dúvida. E a gente é colega, né, de profissão, sou músico também, guitarrista, e um cara que eu admiro muito, e acredito que você também, acho que quando começou a tocar também foi referência, influência, é o Lulu Santos, e vocês fizeram uma parceria incrível, registraram isso, Lollapalooza foi demais, né? Como é que foi essa mistura, esse encontro do músico Lucas com o produtor Lucas e o músico e o produtor Lulu Santos? Esse encontro deve ter sido fantástico, né, cara? O Lulu é um cara que faz a gente lembrar muito que a gente precisa continuar aprendendo, né? Que a gente precisa melhorar sempre, assim. É um cara que estabeleceu dentro do pop do Brasil um nível muito alto de composição, de arranjo, de domínio da guitarra, saca? É um negócio que é avassalador, assim, né? A capacidade dele e o que ele produziu ali bem no começo da carreira, em tão pouco tempo, onde ele já se colocou. Mas também é um cara muito aberto ao que tem de novo, né? Porque nos anos 90, 10 anos depois de já ter estourado, ele foi lá e estourou de novo, com um disco que tem uma sonoridade mais eletrônica.
Depois, nos anos 2000, pô, ele veio com um acústico, onde ele meio que ensinou as pessoas a fazer um acústico no Brasil, né, cara? Tipo assim, então é um cara que tem uma bagagem muito grande e, ao mesmo tempo, é um cara muito curioso pelo que tem rolando. E é um cara que sempre soube o que era Fresno, estava sempre num radar dele ali, a gente se seguia em redes sociais, ele comentava coisas, até que um dia a gente tinha uma música que tinha uma cara que tinha a ver com ele, assim. Eu lembro de até falar com ele, cara, então a gente tá com uma música super oitenteira aqui, e a gente queria muito que tu tivesse. Ele até falou assim, pô, mas eu sou um cara oitenteiro. Eu, claro, mano, tá ok, tu inventou o bagulho. Exato. E tipo assim, e trazer essa sonoridade em 2021, no caso, quando lançou essa música, esse era o grande lance, né? E hoje em dia Sim. tá bem alto, assim, vários elementos de sonoridade dos anos 90, dos anos 80. E é uma música que tem isso e parecia até que ela ia caber mais no nosso repertório se a gente conseguisse ter ele na música, sabe? Ele ia ajudar a defender a música melhor. E é muito assim que a gente encara os feats, né? A própria música que foi o Pablo Vittar foi a mesma coisa, sabe? Uma música que, se não tivesse ela, talvez essa música não estaria no disco como uma música só nossa, assim. Mas é uma música que tinha essa cara, que tinha a ver, pô, chama lá e se rolar, rolou. Então, os nossos feats a gente constrói sempre dessa maneira, assim, chamando alguém que a gente sente que aquela música tá precisando ter. Demais. E a música já estava pronta quando vocês apresentaram pro Lulu? Ou rolou uma composição em conjunto ali? A gente não compôs junto. Isso é um bagulho que a gente ainda tá devendo, assim. Eu até falo às vezes pra ele, vamos sentar aí e fazer umas coisas, cara. Vamos só por esporte, né? Porque pra mim seria uma experiência do caralho, entendeu? Sim. Então eu fico enchendo o saco ali, né? E quando a gente se vê assim, é sempre muito massa. Demais. Bom, não podemos deixar de falar que recentemente aconteceu uma tragédia, uma das maiores no país, no Rio Grande do Sul. Eu sei que hoje você mora em São Paulo, mas é um cara que tem as raízes lá no Rio Grande. E vocês fizeram uma live que ajudou demais a toda a galera, não só a live, diversas ações, mas a live foi muito significativa, né? Queria que você contasse, sei que é difícil a gente falar das coisas legais que a gente faz para os outros, mas é preciso porque o povo gaúcho tem esse senso de unidade, a gente vê assim que é diferente, embora questões históricas à parte, assim, é um estado pujante que segura a nação junto com o estado de São Paulo, junto com o sul e o sudeste do Brasil. Então, assim, foi muito legal a iniciativa de vocês e queria ter um recorte seu, assim, dessa sensação de poder fazer tanto pelo outro, assim, como ser humano, né, cara? Eu acho que o Rio Grande do Sul, por ser muito isolado geograficamente, sempre teve essa tentação, assim, num povo de se sentir até meio um pouco à parte do resto do Brasil, né? Eu falo muito sobre tem muitas pessoas do Rio Grande do Sul que são até complexadas, assim, do tipo, eles não ligam pra gente, mas, cara, tem uma música muito popular e muito que compassa muito o que é o lance de ser gaúcho, que é o Canto Alegretense, uma música do Nico Fagundes, que a gente até cantou num Altas Horas uma vez e foi abaixo do lugar, porque a gente era lá em Porto Alegre. E essa música fala sobre, ouve o canto gauchesco e brasileiro, né? Eu acho que o que tem de mais massa no Rio Grande do Sul é que o gaúcho é uma figura, um arquétipo dos pampas ali, né? Então tem o gaúcho do Uruguai, o gaúcho da Argentina, até todo esse Cone Sul ali, tem essa figura do gaúcho, do cara que trabalha no mato e tal. Mas, cara, isso é tão brasileiro quanto o cangaceiro, sabe? Quanto o indígena, quanto o caipira do interior, sabe? Tipo assim, esse é o grande lance do Rio Grande do Sul, assim, que é de mostrar uma das pontas do Brasil. E eu acho que essa tragédia toda, horrorosa, serviu também pro brasileiro se sentir parte gaúcho e pro gaúcho se sentir parte brasileiro e sentir esse amor gigante que foi demonstrado pelo Brasil inteiro em termos de doação e comoção. Mas eu também acredito muito no brasileiro, assim, que se fosse qualquer outro lugar do Brasil, mano, teria acontecido a mesma coisa. É isso que eu também acredito muito, porque eu acho que a mídia até ajudou, depois de um tempo, assim, a mostrar para as pessoas a dimensão daquela tragédia. Eu, por ser de lá, por ter amigos em bairros que foram muito afetados, já estava sabendo desde o começo. Desde o começo a gente armou uma live para começar a levantar uma grana, e aí eu convidei umas pessoas, várias pessoas se convidaram e entraram nessa live junto. Então a gente estava lá com o Júnior, com o Seu Jorge, com o Dinho Ouro Preto, com o G do NX0, com o Badawi, com a Pitch, sabe? Todo mundo que a gente teve acesso ali naquele dia.
e fizemos uma live que a gente levantou 2,5 milhões, que a gente distribuiu para a galera do Rio Grande do Sul. A gente conhecia muitas pessoas que estavam nas linhas de frente lá, e a gente tinha um pensamento de que era muito urgente, assim, não dava para esperar 2 meses para levantar uma grana. Sim. Porque tinha gente precisando de colchão naquela hora, precisando de comida, de água, de tudo. E, pô, teve até um mês da banda que a gente meio que deu quase uma parada, assim, para ficar administrando essas doações e para conseguir distribuir tudo isso de uma maneira inteligente, assim. E, pô, em 40 dias a gente fez toda essa campanha e distribuímos. Agora, semana passada, a gente fez um outro evento agora lá no Rio Grande do Sul, que eles também tinham necessidade de ir lá, de ver o que estava acontecendo e também de levar um pouco de felicidade para quem é de lá, né? Para quem está lá em Porto Alegre, ficou aí o mercado dos shows, o mercado cultural foi completamente afetado. Eu acho que é o primeiro a parar, né? É o último a voltar. Sim. E a gente fez um evento lá com a galera do Opinião, e aí sim, com muitos artistas gaúchos, com Humberto Gessinger, com o Duca Lindecker, do Cidadão Quem, e mais dezenas mesmo. A gente fez um grande show lá num auditório para 5 mil pessoas, também beneficente. Conseguimos levantar mais uma grana para ajudar aí o pessoal do setor da cultura também, que estava muito necessitado, e tinha várias iniciativas para tentar distribuir uma grana para o pessoal que trabalha em montando palco, roads, técnicos de som, essas pessoas, tipo assim, o cara tem lá um mês, vou ter 20 dias de trampo hoje, se for um mês bom. Aí quando vê, de repente, tudo é cancelado, né? Não tem nenhuma, as pessoas não têm garantia nenhuma, assim. Então a gente foi lá e fez esse evento. Aí, enfim, agora a gente está entendendo, assim, o que mais que a gente pode fazer. Mas foi um negócio muito massa. Foi uma coisa muito, muito rica, assim, no sentido de a gente perceber a capacidade que a gente tem, né? De aglutinar pessoas, de comover as pessoas e de fazer uma coisa para os outros, assim, né? Fazer uma boa ação, né? Super positivo, fantástico, incrível. Todas essas ações aí foram essenciais para ajudar o povo lá. E a gente recém passou por uma pandemia que foi algo que fez a gente aprender a lidar com tudo isso. Mas é bom ver grandes ações como essa. É a nossa evolução para ser melhor como ser humano e tudo mais. Vocês estão de parabéns. Falando um pouco sobre evolução, vamos falar um pouco aqui como que você vê a evolução da banda desde o início até agora com esse novo álbum. Quais são os próximos passos para a banda após esse lançamento? Lógico que vem a parte 2, né? Mas isso já está pronto, né? Vocês já conseguem visualizar um novo caminho ali para a banda? Como é que é isso? Assim, o que a gente tem agora em mente é fazer a turnê desse disco, que já está acontecendo, né? Mas aí, a partir do momento que a gente lançar a segunda metade, que está bem próxima, vai ter grandes shows de lançamento em Porto Alegre, lá em novembro, vai ter show de lançamento em São Paulo. Também vão rodar todo o interior para turnê, o interior aqui do estado de São Paulo, vamos para o Nordeste. Então, assim, tem aí pela frente pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos de turnê do álbum. E para mim o pensamento é que sempre durante a turnê é quando surgem as outras músicas, né? Então a gente vai pensando com muita calma, assim, no que fazer no futuro. Mas a minha ideia é sempre continuar escrevendo música, às vezes pensar assim, vamos fazer um acústico, vamos fazer não sei o quê. Mas eu acredito muito que é a vida que vai mostrando essas oportunidades, assim, não é um negócio que dá para planejar muito, porque é muito volátil, assim, a nossa carreira e o timing das coisas. Às vezes a gente pode até planejar, só para ter alguma coisa planejada, mas a vida acaba atropelando sempre. Não, mas você falou, é bacana porque muita coisa acontece na estrada, né? Como é que é o processo criativo de vocês? Muita coisa vem sua, assim, sozinho, ou no ônibus com a banda, na van, a tecnologia ajuda muito hoje, vocês compõem pelo WhatsApp também ou não? A gente compõe muito pelo WhatsApp, eu mostro muita ideia bem no começo, a gente fica muito aberto, às vezes a música é até uma coisa bem pessoal lá, que eu fui lá e fiz sozinho a música e tal. Mas às vezes os riffs e a parte instrumental é um negócio que surge muito na estrada, naquele momento sem pressão ali, que tá passando o som e tal. E é onde surge muito, sim, os grandes riffs dos últimos discos surgiram todos em passagens de som, assim. Aí às vezes eu vou levar para casa e transformar aquilo ali numa canção e tal. Mas é isso, vendo na estrada que tipo de música que funcionou. Putz, a gente podia fazer uma a mais naquela linha ali, porque aquela ali funcionou demais, vamos fazer uma assim no outro disco. Coisas assim, né? Bacana. Falando rapidinho sobre você, porque eu sei que é um pouco mais intrínseco, assim, mas como é que a música surgiu na sua vida? Hoje você é multi-instrumentista, produtor, mas qual que foi aquela primeira fagulha que falou, putz, é isso que eu quero fazer da vida? É difícil dizer, assim, eu nasci numa família bem musical. Minha mãe, ela não trabalhava com música nem nada,
Minha mãe era da polícia, só que, Ó. tipo assim, ela era... Tinha um teclado, tinha guitarra em casa, tinha violão. Guitarra não tinha, tinha violão. E era uma coisa muito normal. Eu achava que todas as casas eram tão musicais quanto a minha, sabe? Uma família que gostava... Meu pai, ele não me criou muito assim, mas mesmo longe, ele também era um cara completamente ligado à música, ligado ao lance de cantar. Tanto que aí na adolescência eu fui meio que me reaproximar um pouco mais do meu pai. E aí eu fui, sei lá, correr um pouco atrás do tempo perdido, assim, de conhecer coisas, né? Conheci muita coisa da música gaúcha, aquela música nativista gaúcha, que Sim, os velhos tudo gosta lá no sul, né? sim. E a gente também gosta. As Então, vaneira? foi As uma vaneira? coisa tardia, assim, mas que... as vaneiras, os chamamé, Sim. muita coisa boa ali, muita coisa foda, né? Isso é do E aí Brasil, foi né, cara? É quando... como você falou, é muito regional, mas é do Brasil, né? Total, total, total. O lance do acordeon, né? É um negócio que tá lá no sul, mas tá lá no nordeste também. Sim. Tipo assim, uma banda tipo um forró toca a música do Renato Borghetti, que é gaúcho, e vice-versa, assim, os temas de São João, por exemplo. Eu acho muito foda isso e, obviamente, esse contato mais tardio com meu pai trouxe bastante disso. E ele também, sabe, começou... Ele sacou bem cedo, assim, que meu bagulho ia ser virar músico mesmo, né? E então foi isso, assim, nasci num lar muito musical, achava que isso era normal, né? Então é difícil dizer qual foi o ponto de partida, mas porque eu comecei a querer tocar um teclado ali com 3, 4, 5 anos, eu ficava brincando no teclado, mas eu não acabei não tendo um aprendizado, assim. Então foi na adolescência ali, 14, 15 anos, que eu peguei um violão e falei, tá, isso aqui eu vou aprender, porque eu só cantava. E eu achava que eu tinha que aprender um instrumento, e tinha mesmo. Acho que qualquer cantor, assim, é bom aprender um instrumento para ser independente, né? Sim. E aí eu comecei a tocar e foi ali que desbloqueou uma coisa em mim. Quer dizer que eu posso fazer minhas próprias músicas, então. E aí na adolescência eu encontrei já um propósito, assim, e aí parei de ter dúvida quanto ao que eu ia fazer da vida. E desde cedo essa questão da composição, né? Logo que você aprendeu o instrumento ali, já quis compor, é isso? Não, é total. Às vezes tem pessoas que não têm essa vibe, né, de compor. Às vezes o cara quer tocar um repertório de alguém. Cara, pra mim, não. Sempre foi compor, assim. Então, o primeiro show da banda, primeiro show da Fresno, tinha 16 anos, já tinha composições próprias. O segundo show já era só composições próprias. Que então, legal. Foi um negócio muito nosso, assim, de compor. Que legal. E aí encontrou os companheiros da banda na escola, foi isso? Na escola. Assim, obviamente a formação já mudou e tal, mas o Vavo fundou a banda comigo, tá na banda até hoje. Era meu colega de escola. Que legal, meu. Que recado, que mensagem você passaria pro Lucas dessa época? Hoje, você é astro, né? Pô, artista, a galera te reconhece, te segue, ou seja, qual que seria a mensagem que você deixaria pro Lucas daquela época? Pô, difícil, né, cara? Porque eu acho que ele fez tudo meio certo, sim. Ele não teve grandes erros muito sérios, assim, mas o principal é confiar em si mesmo, né? É muito normal a gente... O artista, ele acaba sempre precisando de ajuda, né? Ele vai precisar de uma gravadora, ou ele vai precisar de um selo, ou vai precisar de alguém que simplesmente leve a bateria dele até tal lugar. E aí, às vezes, tu fica ouvindo muito pitaco, né? Porque a arte, todo mundo entende de arte, todo mundo ouve música, todo mundo gosta. Então, é muito fácil, às vezes, cair nas ideias das outras pessoas e não entender muito o que é da vida, assim. Vários artistas, amigos meus, que às vezes não tiveram sucesso ou não conseguem viver disso, os caras às vezes param de acreditar um pouco em si mesmos, assim, né? E aí é onde mora o perigo, assim, porque aí tu vai tentando seguir o caminho dos outros e só existe um caminho, né? Que é, assim, pô, se tu vai pegar as carreiras que a gente admira e caras que a gente admira, pô, todos eles tinham... Alguns eram até chatos, assim, tipo assim, não vou fazer, tem que ser do meu jeito, porque... Isso faz muito parte do artista, assim, né? O cara tem uma visão muito clara do que ele quer. Às vezes essa visão, inclusive, não vai dar em nada, mas o cara vai pelo menos ser realizado ali de conseguir fazer o que ele quer, né? E, pô, no Brasil mesmo, pega vários artistas, é muito isso, assim, né? Pessoas que tinham uma visão muito clara do que queriam e que às vezes até iam até as últimas consequências por essa visão. É isso. É a tal da identidade, da verdade que é super necessária, tem que ser, né, cara? Aí. Isso aí já fica uma mensagem pra galera que tá começando aí, que tá querendo trilhar o caminho com banda, né, cara? Vai no teu, irmão, porque entende do que tu gosta,
procura entender até a nomenclatura, assim, o que te faz feliz musicalmente e vai atrás disso e vai fazer música desse jeito. Não para de aprender também, né? Às vezes as pessoas têm algum sucesso e meio que param de aprender, assim. Eu acho que a gente é infinito, assim, hoje em dia com a internet. Então, tu educa um algoritmo ali, o que ele vai te mostrar de coisa foda o tempo inteiro é muito, muito foda, assim. Então, nunca perder essa fagulha aí de curiosidade, de aprender, né? Que faz parte da humildade também, né? De saber que tu tem muito a aprender e de se encantar, assim. Porque se tu deixa de se encantar com a música dos outros ou com a tua, putz, já era, né? Então, tá sempre muito aberto, assim. Sem dúvida. Lucas, queria agradecer demais sua presença, sua participação aqui com a gente, Difusora FM, Grupo Tati de Comunicação. Espero que a gente possa se encontrar aqui em Ribeirão Preto, na turnê do Eu Nunca Fui Embora, né? Vai rolar, com certeza. E espero que seja em breve e sucesso, vida longa Fresno. Obrigado demais. Se quiser deixar uma mensagem pra galera aí de Ribeirão e região, fica à vontade. Pô, é isso, gente. Valeu, todo mundo tá ouvindo aí da gente. Eu tô aqui num posto de gasolina, olha só que legal. Enquanto minha filha tá na escola, aí a gente vai buscar ela agora. A vida é simples e maluca ao mesmo tempo. Mas é isso, um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Em breve a gente aparece pela região aí, porque é onde a gente tem um dos públicos mais fortes. Então não tenha dúvidas de que vai rolar bem em breve isso aí. É isso. Obrigado, Lucas Fresno. Só aqui, Ribeirão é Difusora.